É conhecimento geral que milhões de habitantes foram tirados à força do continente africano e escravizados nas Américas. Menos conhecido é o fato de que milhares de indígenas foram levados daqui para a Europa nos séculos XVI e XVII. O objetivo era o mesmo: serem submetidos a trabalho escravo. Mas também havia curiosidade por parte de cientistas que queriam pesquisar esses seres e do povo, uma vez que essas pessoas eram expostas em zoológicos como se fossem animais para a curiosidade das pessoas. E as mulheres ainda sofriam com a violência sexual. O que se passava na cabeça dessas pessoas? E se fossem crianças conduzidas a um mundo estranho por pessoas que falavam uma língua totalmente desconhecida para elas? Esse é o tema de O Som do Rugido da Onça, livro da Micheline Verunski. Seu currículo é extenso. Além de escritora, ela é compositora e historiadora, mestre em literatura e crítica literária e doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. A Micheline recorreu a documentos, gravuras, antigos, relatos de viagem para contar uma narrativa que mistura realidade e ficção. A história de Inheê e Juri, uma menina e um garoto de dois povos diferentes, os Miranha e os Juri. Entre 1817 e 1820, o zoólogo Johann Baptist Spix e o botânico Karl von Martius, ambos alemães, participavam de uma grande exposição científica pelo Brasil. Quando voltaram para a Europa, levaram consigo milhares de exemplares vegetais e animais. E 2 crianças indígenas foram com eles. A autora escreve intercalando o século XIX com o presente. Quando vê uma gravura de Inheê em uma exposição em São Paulo, a jovem Josefa, outro personagem do presente, sente-se abalada. Ela percebe que sua história, de alguma forma, está ligada àquela menina. O som do rugido da onça traz ainda reproduções das anotações de Spix e Martius. Algumas de suas conclusões científicas seriam motivo para rir se a gente não soubesse das trágicas consequências do que foi a colonização para os povos originários. Mais do que com o frio, as crianças sofrem com a saudade e a difícil adaptação ao ambiente totalmente alienígena à sua cultura. Elas foram alimentadas, foram vestidas, viviam dentro de casa e tinham encontros com celebridades, né, nobres, e receberam até nomes cristãos, Isabela e Johannes, mas não estavam protegidas contra as doenças do homem branco e morreram pouco tempo depois de chegar à Alemanha. As ações dos invasores, colonizadores vistas pelos povos originários também são o tema de As Doenças do Brasil, do escritor português Walter Hugo Mãe. Eu ouvi esse livro na versão audiobook na voz do narrador Michel Weisman. A Baeté é uma etnia indígena que não existe. Foi criada pelo autor para narrar justamente o encontro dos povos originários com os invasores brancos. O Walter Hugo Mãe cria uma linguagem, mitos, cenários, situações. São descrições assim que nos colocam dentro da floresta. Sua descrição de uma tempestade vista pelos olhos e pelas crenças dos abaetés é emocionante, só para citar uma das belas passagens dessa obra, e são várias. Lindos e poéticos também são igualmente os nomes dos personagens. Boa de Espanto, Honra, Pai Todo, Meio da Noite, Dois Amanhãs, Altura Verde, são alguns dos principais. Assim como as palavras e expressões criadas pelo autor para comunicação entre os personagens.
Os encontros com os europeus são marcados por ameaças e violência, arrogância. O menino que nasce do estupro de uma mulher indígena por um branco levanta questões que o grupo nunca havia enfrentado antes. Quando as dúvidas parecem estar sendo superadas, a chegada de um rapaz negro fugindo da escravidão volta a causar espanto. A presença do invasor torna difícil saber quem de fato é o inimigo, quem pode ser uma ameaça ou não. As Doenças do Brasil tem prefácio da escritora Conceição Evaristo, e o Walter Ugumãe escreve um pós-fácio ao qual dá o título de Meus Povos. Nesse texto ele fala do seu encanto com a natureza e pelos povos originários do Brasil, e relata um encontro que marcou e motivou esse livro. Eu jamais esquecerei o que me disse o cacique dos Anassés, ali cerca de Fortaleza. Vá e diga a seu povo que um dia chegou aqui para nos matar, que seguimos de braços abertos para os receber como amigos. Esses dois livros eu recomendo muito a leitura para entender o que foi o início da invasão, da colonização no país, que tem reflexos até hoje. Como eu tenho feito, eu deixei 2 links para quem tiver interessado em lê-los, em comprá-los. Eles levam direto à loja da Amazon, o preço não é alterado, mas comprando por lá, você acaba ajudando o canal Bicho de Prata. Por hoje é isso, boas leituras, até a próxima.